Nós vamos meditar então na palavra do Senhor. Se você puder, abra comigo a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo de número 23. Atos, capítulo de número 23. Sempre mencionamos o quanto é importante sermos leitores assíduos, diários da palavra de Deus. O quanto isso abençoa a nossa vida. E você tem lá no aplicativo da igreja planos de leitura que pode ajudar, você a se organizar e ir seguindo de uma forma sistemática um plano de leitura que vai abençoar certamente a sua vida. Eu tenho certeza, não há dúvida disso. Atos capítulo 23, eu vou ler algumas porções de versos, queridos, na verdade do verso 12 ao 24, e eu gostaria que você tomasse muita atenção na leitura, porque nesse primeiro momento certamente já traz para você uma compreensão de tudo aquilo que Deus está fazendo e as lições que queremos ter para nós na noite de hoje, dentro desse texto, desse verso de 12 ao 24 de Atos 23. Olha comigo o que diz a palavra do Senhor. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais algumas coisas de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? O texto diz: e disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que lhe havia contado, aquilo. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos, e 270 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é maravilhosa. É a revelação do Senhor para nós, onde através dela temos muitos ensinamentos. E assim eu creio que o Senhor tem algo para nós, para cada um aqui nesta noite, pela tua palavra que lemos. Espírito Santo, cremos em ti, dependemos de ti, abrimos o nosso coração pedindo: fala conosco, é para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso Deus é um Deus de milagres. O Deus que invocamos, que servimos, é um Deus de maravilhas.
nossa fé precisa estar sempre voltada para esta verdade. Porque se não acreditarmos nisto, logo por sua vez, Ele não é Deus. Porque se constitui a pessoa de Deus em ser Deus, é que para Ele todas as coisas são possíveis. Nós cremos pela palavra que é Ele quem trouxe à existência todas as coisas. Aquele que do nada fez existir o que hoje vemos e até mesmo aquilo que não vemos. Por que isso é possível? Porque Ele é Deus. Ainda que eu não consiga provar cientificamente alguns de seus feitos, porque se tratam de milagre, isso não tira de nós, por sua vez, então, a necessidade de colocarmos em prática a nossa fé. Porque isso exige fé. Crer naquilo que não é tangível, aquilo que você não apalpa, você não vê, você não toca. Não há laboratório que eu possa trazer uma experiência e, por sua vez, comprovar que aquilo é real. Por quê? É milagre. Milagre não se explica, se crê. E nós cremos nesse Deus que opera milagres. Não num Deus que operou lá no passado e hoje tão somente mencionamos o que Ele fez lá atrás. Não, o Deus que fez lá atrás, mas também que faz hoje. Compartilhamos alguns testemunhos aqui, e outros que o Senhor pode e continuará fazendo, segundo o seu poder, segundo a sua graça. E nós vemos claramente, no texto que lemos, alguns dos feitos do Senhor e das suas maravilhas. É por isso que eu chamo a sua atenção, a minha, a nossa, para a gente refletir um pouco sobre isso. Quero compartilhar o seu coração sobre algumas verdades das maravilhas de Deus. Eu quero rapidamente conversar com você aqui nessa noite, compartilhar ao seu aquilo que Deus vem falando ao meu sobre as verdades das maravilhas de Deus. Quantos querem mais e das maravilhas de Deus? Diga amém. Eu quero, queridos. E sabe qual é a primeira verdade que eu aprendo? Porque o texto traz para nós uma realização, uma realidade que envolve um grande homem de Deus chamado Paulo. Paulo, queridos, no contexto do verso que lemos, ele está preso. Já tinha se passado as suas três viagens missionárias que Deus usou tremendamente para operar maravilhas, e ele estava voltando para Jerusalém. E é interessante que quando ele está voltando para Jerusalém, Deus já começa a falar: Paulo, o que espera por você lá em Jerusalém não é coisa boa. O que espera você lá é prisão, é açoite, é algo difícil. Quando ele está passando por uma cidade chamada Éfeso, ele diz: olha, esta é a última vez que vocês veem o meu rosto. E ele passa por outros lugares e Deus fala: o que espera você em Jerusalém é muita tribulação, é muita prova. E eles falam: Paulo não vai, Paulo não vai. E ele diz: eu não só estou pronto para ir ser preso por causa do evangelho, mas até mesmo disposto a morrer se for preciso. Ele está na casa de Filipe e um dos profetas chamado Ágabo pega um cinto e ele se prende com aquele cinto e diz: assim acontecerá com o dono deste cinto. E o cinto era de Paulo. E eles falam: Paulo não desce. E ele entende que ele tem que ir na direção de Deus, mesmo que advertido e já avisado pelo Espírito que o que lhe espera são coisas difíceis. É interessante isso, porque se você sabe que existem provas esperando, você vai tentar cortar caminho, você vai tentar livrar. Ele não, está esperando, é provação terrível, e ele vai. E assim acontece, queridos. Quando ele chega lá, a multidão reconhece que é Paulo e levanta um motim. A multidão, querido, começa a espancar. Sabe aquilo que a gente chamou de linchamento? Um cidadão que cometeu um crime e a população revoltada, indignada, quer fazer justiça com as próprias mãos, espanca, muitas vezes que leva até a própria morte. Paulo estava nessa situação. E é naquela ocasião que os soldados vieram e tomaram Paulo do meio daquele linchamento que estava acontecendo e guardaram Paulo para que ele pudesse ser interrogado. Paulo era um cidadão romano, o que lhe dava direito de julgamento. Apesar de ser um judeu, ele tinha a sua dupla cidadania, ele tinha o direito de um julgamento
ao método do Império Romano. E naquela ocasião ele começa a ser julgado, porque a multidão queria matar Paulo. Por quê? Porque Paulo estava contribuindo muito para o avanço do reino de Deus, e os judeus não queriam que Paulo sobrevivesse. E uma vez que esses julgamentos ia protelando, passando de um para o outro julgamento, se você tomou atenção no texto que lemos, 40 homens diz o seguinte: a gente não vai comer nada, e nós nos colocamos sob pena de maldição, nós amaldiçoamos a nós mesmos, se nós não tirarmos a vida de Paulo, se nós não matarmos Paulo. Aí eles fazem uma trama, porque eles dizem o seguinte: vai lá e acaba solicitando ao governador que haja mais um julgamento. Dele. E se nós não matarmos, que sejamos amaldiçoados. Nós não vamos comer enquanto isso não acontecer. Esse é o cenário, queridos. Grande apóstolo Paulo nessa circunstância. E a primeira lição que eu tiro das maravilhas de Deus, sabe qual é, queridos? Isso não está tão claro no texto, mas isso é uma verdade que é recorrente na vida de Paulo. E isso não só na vida de Paulo, mas em toda a palavra de Deus, como creio na minha e na sua vida. A primeira verdade que eu aprendo sobre as maravilhas de Deus é que os planos do Senhor, eles vão se cumprir. Amém, queridos? Jó diz, lá no capítulo 42 de Jó, a seguinte verdade: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum será frustrado. Jó está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, e que o Senhor pode todas as coisas. E Jó está falando isso depois de ter passado por todas as tribulações e já ter sido abençoado pelo milagre. Porque ele diz: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus preceitos, da tua vontade será concretizado. Queridos, acerca das maravilhas de Deus, o que nós devemos e podemos aprender é que elas vão se cumprir. Por quê? Porque Deus é aquele que cumpre os seus planos. E era um dos planos de Deus que o prisioneiro Paulo fosse para Roma e haveria de comparecer perante César, e lá ele fosse julgado. Agora, peraí, que Deus é esse que faz um plano e que tem promessa que ele vai para Roma, que ele vai para a Itália, e ele morreria ali? Absolutamente, Deus faria valer a sua promessa, porque Deus tem planos, e os planos dele não são frustrados. O que eu quero dizer para mim e para você nesta noite, para a honra e para a glória de Deus, se Deus tem plano na minha e na sua vida, queridos, passa cedo, tempo, tarde, período médio, curto, longo prazo, eles vão se cumprir. O que Deus tem para a minha e para a sua vida, os planos do Senhor vão se cumprir. Deus, Ele vai trilhando, queridos, alguns caminhos que a gente nem imagina que vai passar, mas Ele faz acontecer. Como muitas vezes nós nem imaginamos, mas Ele faz acontecer. Agora guarde isso: os planos do Senhor jamais são frustrados. Deus tinha plano, ainda não era a hora de Paulo morrer. Teve o tempo, Paulo morreu sim, inclusive decapitado. Mas antes de ser decapitado, Paulo disse o seguinte: combati o bom combate, eu acabei a carreira. Ele diz isso: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a minha coroa está preparada, e tanto quantos para aqueles que aguardam e amam a sua vinda. Paulo diz: eu cumpri, assim como Cristo pôde por sua vez lá na cruz dizer: está consumado. Jesus cumpriu. Queridos, Jesus não foi preso e teve o seu plano frustrado. O plano era a cruz, ele foi para a cruz. Paulo não foi preso e naquela circunstância teve o seu plano frustrado. O milagre aconteceu, como ainda vamos presenciar e ver. No entanto, no devido tempo, ele pereceu, como todos um dia morreremos, a não ser que Cristo nos arrebate na sua segunda vinda. Mas até lá,
os planos do Senhor serão concretizados para a glória de Deus. Eu não sei quantos aqui tem, quem sabe, gerado dúvida no seu coração. Eu não sei se você adentrou aqui, quem sabe, desmotivado, descrente, sabe, já não crê mais nas promessas do Senhor. Deus diz para mim e para você: eu velo pela minha palavra, eu zelo por ela, é eu quem a faço cumprir. Sabe por quê, queridos? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Os planos do Senhor não são frustrados. Qual é a segunda verdade que Deus traz para nós diante do texto? Porque essa é na verdade que Paulo não morreria diante daquela circunstância de ameaça, de trama. E qual é a segunda verdade? Que para sobrevivermos os milagres, sobre as maravilhas de Deus, é que nós precisamos estar na direção de Deus. Sobre as maravilhas de Deus na nossa vida, nós precisamos estar na direção de Deus. E Paulo estava na direção de Deus. Nós enfatizamos que ele foi para Jerusalém, ciente que o Espírito Santo já lhe revelava que momentos difíceis lhe aguardavam. Mas Paulo, mais do que tudo, estava na direção de Deus. Paulo era um homem que habitava e que andava no Espírito. O Espírito andava nele, estava com ele, ligado nele, andava no Espírito, como ele mesmo nos ensina em Gálatas capítulo 5. Ele diz lá: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo andava no Senhor, o Senhor habitando nele. Ele mesmo claramente diz nos seus ensinos sobre nós, para nós. Se nós queremos então viver as maravilhas, porque entenda bem, Deus quer fazer. E é interessante que Deus, por misericórdia, muitas vezes é que nem Ló. Às vezes Ló está lá e às vezes a gente não vai, Deus envia os anjos, ele pega na nossa mão e sai correndo, né, com a gente, né? E aí Deus ainda guarda e livra a gente. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar na direção de Deus. Nós precisamos ser guiados por Ele. As maravilhas vão acontecer, mas a gente precisa se disponibilizar. Não que somos nós quem fazemos, é Ele quem faz, é Ele quem pode. Mas esteja na direção de Deus, esteja no caminho, esteja na posição, esteja na vontade, porque os planos vão se cumprir. Nós entendemos que nisto há uma condição. Deus falou para Jó, que agora há pouco mencionamos: Jó, ora por eles, porque enquanto você ora, você vai ser abençoado. Nós temos a promessa da salvação. Deus já proveu o meio, Deus já preparou isso. E a cruz que foi para Cristo ali ser entregue é justamente o caminho da nossa salvação. É Jesus, o caminho, a verdade, a vida. E Deus te colocou sob condição, apesar de amar o mundo inteiro, Ele ama a todos, porém a salvação é para os que creem. João 3,16, texto clássico que todos nós conhecemos, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto não está dizendo Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu Filho para que todos sejam salvos. Então a salvação não é para todos, a entrega foi por todos, o amor é por todos. Deus ama todo mundo, mas a salvação ela é posta numa condição: é para aquele que crê, é para aquele que se entrega. E é ali que cabe a minha e a sua posição, a minha e a sua atitude de andarmos na direção, de vivermos segundo o seu propósito. Porque de nada adianta eu querer o que Deus tem e pode fazer na minha vida, mas se eu não me submeto, se eu não me coloco na sua presença. É preciso isso, é necessário isso. A própria oração já é um desígnio de Deus para vivermos as suas maravilhas. Muitas vezes, muitas pessoas questionam: mas Deus já não sabe o que eu preciso? Então por que Ele não faz? É verdade, Deus sabe, mas Deus colocou, queridos, a nossa necessidade de orar. Ele quis assim, Ele quer fazer, Ele quer abençoar, e o meio para que Ele então abra as portas e nos abençoe é a oração.
Isto nos conduz a uma necessidade de vivermos na direção. E qual é a grande terceira verdade para nós? Deus providencia os meios para concretizar a sua vontade. Se nós aprendemos sobre as suas maravilhas, que os seus planos não são frustrados, se nós aprendemos que precisamos estar na posição, então sabe o que eu digo para o seu coração, para mim? Descansa, querido. Se você está na direção de Deus, descansa, Deus vai prover, e é ali que já não há mais o que eu e você fazermos, porque a nossa parte a gente já fez, a gente já está na direção, a gente já está clamando. Agora quem faz o que nós não podemos fazer é Deus. Deus não tinha uma promessa para Paulo, que ele haveria de ir para Roma, que aquele não era o seu fim, que aquela não era a sua hora. Preste bem atenção, porque no verso de número 16, surge um jovem, e é o único momento que ele aparece na Bíblia é aqui. Em nenhum outro lugar é falado sobre uma irmã que Paulo tem. Mas aqui no verso de número 16 diz: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca daquela cilada, daquela trama, daquela intenção que eles estavam tendo. Agora preste bem atenção, queridos. Deus providencia meios para cumprir os seus planos em nós quando nós estamos na sua direção. Deus providencia meios que muitas vezes nós nem imaginamos, nós nem entendemos, nós nem sequer esperamos, mas Ele está trabalhando para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém? Um sobrinho de Paulo ouviu a conversa. Você acha que ele estava lá por estar? Lembra do livro de Esther? Lembra de Mardoqueu? De repente ele está à porta do templo, e ele ouve a trama de dois eunucos que queriam tirar a vida do rei. E ele ouve aquilo, fala para a rainha, que conta ao rei, e os dois eunucos são mortos. Lá na frente, aquilo que foi registrado nos livros dos reis, o rei perde o sono, e alguém começa a ler o livro dos reis, a história dos reis para ele, e conta sobre essa história que um homem chamado Mardoqueu usou de conhecimento de uma trama e avisou que ele seria morto. E ele pergunta: o que fizeram para esse Mardoqueu? Nada. Então vamos honrar. Deus começa a exaltar Mardoqueu através daquilo. Você acha que Mardoqueu estava lá por estar? Você acha que esse sobrinho de Paulo estava lá por estar? Deus não nos coloca, e nem mesmo as pessoas a quem Deus há de usar, circunstâncias e tudo quanto mais envolve, desde os detalhes aos grandes acontecimentos, tudo faz parte do plano perfeitamente orquestrado por Deus, perfeitamente conduzido pelo Pai, tal como a história de José, a vida do próprio Cristo, de tantos outros homens de Deus, e que isto inclui a minha e a sua vida, para que a vontade dele seja concretizada. Deus prepara meios. Aquele sobrinho ouve aquilo, não sei como ele adentra, ele chega até Paulo. Olha, se ele chegou, os outros não podiam chegar, ele chegou. Fala: está assim, assim, assim. E Paulo fala para um centurião: leve, e fala que esse menino tem um recado para dar. Agora Paulo é um prisioneiro, queridos. Que privilégio ter um prisioneiro, no sentido legal, quanto à ocasião de Paulo, principalmente naquelas épocas. Hoje a gente vê umas coisas aí, né, que não deveria ter, né? No entanto, mas pense bem, Paulo está sendo julgado, e de repente é chegado ao conhecimento das autoridades aquilo. Deus que trabalha vai movendo corações, Deus que trabalha vai movendo circunstâncias, coisas, pessoas que talvez você nem conhece, para fazer que a vontade dele se cumpra na minha e na sua vida. Quantas autoridades souberam que, não fale para ninguém o que você me falou. Agora perceba bem o verso 23. Chamando dois centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da manhã. Por quê, queridos? Porque havia uma trama. Deus está trabalhando no oculto daqueles que nos perseguem, daqueles que perseguiam Paulo. 3 horas da manhã, 200 soldados, perceba bem, 200 soldados, e 70 a cavalo, que estarão de cavalo, a cavalo, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Prepara uma cavalgadora para Paulo,
e levem ele ao governador Félix, a salvo. Aleluia. Deus está preparando uma comitiva para um prisioneiro ser transportado para um outro, para lá que o seu julgamento dê continuidade. Como isso? Cuidado de Deus, graça do Pai, misericórdia dele, providência divina para concretizar a sua vontade na vida do seu servo. E acerca das verdades, das maravilhas de Deus que nós compartilhamos hoje, isso não é diferente na minha e na sua vida. Aquilo que Deus tem, queridos, Deus começa a soprar no ouvido de um aqui, de outro ali. Se não é circunstância que depende de você, porque você já está na presença, você já está orando, você está na direção, você está vivendo segundo a palavra, e o que Deus vai cumprir, Deus vai soprar o seu nome, Deus vai levantar, Deus vai fechar a porta e vai abrir portas para que você chegue lá, para que você viva, para que os planos de Deus, e sabe, queridos, eu estou dizendo isso para você hoje, nesta oportunidade, e quem sabe lá na frente, coisas tremendas acontecerão na sua vida, e que você vai lembrar dessa mensagem. Meu Deus, eu não esperava, eu não imaginava, olha o caminho, olha os meios, como tudo aconteceu, mas o Senhor me fez chegar aqui, bendito seja o nome do Senhor. Porque os planos de Deus se cumprem quando nós caminhamos na sua direção. Ele providencia meios. Este sobrinho de Paulo aparece aqui e depois some da história da palavra de Deus, registrada no livro sagrado. Nem muito menos a sua irmã é mencionada em qualquer outra passagem da Bíblia. É só aqui. E é aqui, poderia ter sido um outro, mas surge um inesperado, um sobrinho. E é ele quem é canal de Deus. Queridos, quantas coisas Deus usa para cumprir os seus planos. Quantas profecias Deus tinha para que Jesus fosse para a cruz. Quantas profecias se cumpriram na palavra de Deus. Assim também das maravilhas do Senhor. Eu creio, queridos, que dados o momento, Deus fica olhando para nós. Meu filho, espera mais um pouquinho, está chegando. Eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo é perfeito. Meu filho, aguenta, fica firme, não sai da minha presença, fica na minha direção. Eu estou fazendo coisas que você não está vendo, que você não está entendendo, mas eu vou cumprir os meus planos na sua vida. E eu estou preparando meios, lugares ainda nem existem, mas vão existir lá na frente, porque eu já projetei. No meu tempo e no tempo certo, eles trarão a existência. Vidas que ainda nem nasceram, mas serão usadas para abençoar a sua vida, porque fazem parte do projeto que Deus tem para você. Queridos, Deus é perfeito, Deus opera maravilhas, e aquilo que Ele quer fazer na sua vida, ninguém impedirá. Então ande na presença de Deus, e que dos céus o Senhor opere maravilhas, e que dos céus o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a sua glória, o seu rosto, as suas bênçãos, e você viva os sinais das suas maravilhas, no nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Oh, aleluia. Eu não sei quantos que aqui adentraram e talvez estavam já sem esperança. Eu sei, queridos, nós somos humanos e às vezes nós desanimamos, parece que tudo caminha contrário. Queridos, olha para a palavra, há muitos exemplos disso. Davi não se tornou rei e tornou-se por sua vez o maior rei da história da noite para o dia. Houve um processo. José não se tornou governador da noite para o dia. Houve um processo. Não se tornou pai da noite para o dia. Houve um processo. Na minha e na sua vida, nem todas as coisas aconteceram da noite para o dia. Há um processo. Fica firme. E sabe qual é a história, queridos? Esses homens que colocaram a si mesmos como pena de maldição, ou eles morreram de fome, porque o juramento era que não iriam comer nada e não iam beber nada, e por sua vez seriam amaldiçoados. Se não matassem Paulo, eles foram amaldiçoados. Ou morreram porque não comeram nada, ou quebraram o seu juramento e consequentemente se amaldiçoaram.
Porque Paulo foi, queridos, são e salvo para aquele lugar, transportado por uma comitiva, preparada mais do que tudo pelo próprio Deus. E ele foi por sua vez para Roma. Lá ele foi preso pela primeira vez, e lá depois ele continuou pregando o evangelho. Lá ele foi preso por uma segunda vez, e ali ele então foi decapitado, só lá na frente, mas cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Deus abençoa Paulo, e Deus quer abençoar a minha e a sua vida. Exercite a sua fé, não desanime, fique firme, não saia da presença, permaneça lá. O que Deus tem para cumprir, Ele vai cumprir. Muitas coisas acontecem no caminho, muitas coisas acontecem no processo, mas fica firme, não desanime. O Deus provedor é aquele que prepara meios da sua parte para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai, vamos orar ao Senhor. Coloque aquilo que você está vivendo, a sua vida diante dEle, e Ele é poderoso para cumprir a sua vontade. E quem sabe seja hoje a resposta que Deus tem para você, até mesmo daquilo que já tem falado ao seu coração. Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelos Teus feitos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito e operado. Nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta verdade que falamos das Tuas maravilhas. É verdade, o Senhor cumpre as Tuas promessas, os Teus planos não são frustrados. O Senhor cumpre os Teus planos. Basta tão somente que caminhemos na Tua palavra, na direção, na vontade do Senhor, e o Senhor providenciará meios. Pai, eu nem ouso orar que o Senhor providencie meios, porque o Senhor já está providenciando. Não só hoje, mas muitas vezes até mesmo antes de nascermos, o Senhor já tinha preparado meios para que hoje nós estivéssemos já vivendo o Teu querer. Assim continua operando, assim continua fazendo. Meu Deus, edifica a fé da igreja aqui presente, abençoa cada vida, manifesta o Teu poder, glorifica o Teu nome, pois é para a Tua honra, Senhor, que eu estou orando com os Teus filhos, crendo que o Senhor está operando maravilhas, crendo que o Senhor está providenciando meios, crendo que vidas estão sendo tocadas e abençoadas para a Tua glória. Eu oro com eles, crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Oh, aleluia.